Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, dia 22 de abril. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Governo no alvo das fake news. Foto que mostra Eduardo Leite em passeio na Serra Gaúcha viraliza. Veja como o governador reagiu à notícia falsa. Uso de máscaras no transporte coletivo. Passageiros de ônibus vão precisar se adaptar às novas regras para diminuir o contágio de coronavírus. Agora o item é indispensável. Veja quais são as cidades. Suor e adrenalina na pandemia. Academias de ginástica da Serra Gaúcha voltam com tudo. Mas atenção, as medidas estão mais rigorosas. Auxílio emergencial. Demora no pagamento tem feito a população sair às ruas e até formar filas. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E o SBT Rio Grande, segunda edição de hoje, começa fazendo uma pergunta para você aí de casa. Sobre o uso disso aqui, ó, as máscaras de proteção. Apesar de não ser obrigatório no dia a dia, eu tenho usado. Eu tenho uma aqui descartável, toda vez que eu saio de casa para vir para o trabalho, para ir ao mercado, eventualmente que preciso fazer compras. Tem essa descartável, ó, gente. Eu tenho feito. Isso aqui eu utilizo mais durante a tarde aqui na redação. Já higienizei as mãos, já passei álcool gel, por isso a gente pode manusear a máscara, ó. Boto aqui. Nariz e boca tapados, essa é a descartável, a gente utiliza por algum tempo. E essa outra aqui, que é uma das máscaras que eu tenho, são de vários materiais. Essa aqui é de dry fit, máscara azulzinha, tá aqui. Eu utilizo quando entro no carro, antes de sair de casa, entro no carro, chego na TV, bato o meu ponto e retiro a máscara para começar a trabalhar. Depois, na redação, utilizo essa aqui que é descartável. Sigo todas as recomendações do Ministério da Saúde. Você também segue? Pois hoje o governador Eduardo Leite falou sobre isso, o uso das máscaras entre os gaúchos. Vamos conferir o que o governador falou? Roda aí. O uso da máscara colabora, mas, em primeiro lugar, não se encontra em disponibilidade, em valores acessíveis, o suficiente na população para uma exigência que condicione a circulação das pessoas. De outro lado, pode significar uma expectativa errada nas pessoas de que usando a máscara está resolvido, está superado o problema e por isso podem circular à vontade e dispensando os outros cuidados. Nós vamos começar uma campanha de conscientização, de informação sobre o uso da máscara e, neste período, vamos avaliar se haverá condições para, se for o caso, determinar que ela seja de uso obrigatório. Não temos ainda uma previsão, o que nós observamos é que eventos que aglomeram pessoas devem ser provavelmente as últimas coisas a serem liberadas, né? A aglomeração de pessoas no mesmo ambiente é um dos fatores que justamente deve ser evitado. Então, todas as regras, os protocolos envolvem justamente redução de contatos para reduzir a possibilidade de contágio. Eventualmente, o que poderá ser conversado com a federação, talvez a condição de encerrar o campeonato gaúcho com os portões fechados, eventualmente. Bom, é outra condição, é diferente a condição dos portões fechados do que aglomerar pessoas na torcida. Vários assuntos aí abordados por Eduardo Leite. O governador, a gente falou também sobre a compra de materiais para enfrentar essa pandemia, especialmente os EPIs, materiais de proteção individual dos trabalhadores da saúde, sem licitação, mas com disputa de preço. Importante isso, a medida para escapar da burocracia. A gente sabe que é tudo engessado no governo. Eu sei que em alguns estados já existem aí indícios de irregularidade, de superfaturamento, mas olha, não é o caso aqui do Rio Grande do Sul. Até porque a gente tem instituições fortes que fiscalizam isso, Ministério Público de Contas, o próprio Ministério Público, né? Então acredito que aqui isso não deva acontecer. Me parece dessa forma que está sendo conduzida também a questão da economia. Em uma das compras aí conseguiram economizar 15 milhões de reais. Além desse tema,
também um outro tema chamou bastante atenção e tem a ver com as fake news, gente. Eduardo Leite foi alvo de fake news. Tá aí a foto, tá aqui destaque da foto, ela viralizou, eu recebi por grupos de WhatsApp o governador aí ao lado do irmão fazendo um passeio pela serra. Mas essa foto é antiga, é de janeiro do ano passado, portanto aí muito antes dessa pandemia que a gente está enfrentando, antes do registro de isolamento social. Na minha opinião, serviu para tentar aí prejudicar a imagem do governador Eduardo Leite. Ele já foi criticado por nós aqui, especialmente no primeiro ano, por várias questões, né? Questões que são inerentes à política, mas olha, nessa gestão da crise está fazendo um bom trabalho. E o governador criticou com contundência essa estratégia aí da chamada patrulha do ódio, né? Patrulha do ódio, tá aí a fake news, durante toda a tarde o governador falou sobre isso. Deixa eu falar agora com Glauco Pazza, exatamente sobre isso, está em casa, está acompanhando todas as notícias, está apurando tudo isso. Glauco Pazza, e aí, meu amigo, boa noite para ti, governador alvo de fake news. Como eu disse aí, o pessoal está tentando arranhar um pouco da imagem positiva que o Rio Grande do Sul tem frente a outros estados, né, Glauco? E pior que isso, Chemali, boa noite a todos, conturbar o ambiente que já está extremamente conturbado com essa questão do coronavírus, né? Agora, me chama a atenção, a exemplo do que acontece com a Covid-19, como se espalha o vírus da mentira. Como é fácil se espalhar o vírus da mentira. Por isso que eu falo em todos os grupos que eu estou, né, quando recebo, olha, pessoal, cuidado, vamos checar essas informações. De nada ajuda uma notícia como essa no combate ao novo coronavírus. Eu acredito que sejam pessoas com más intenções e eu acho até que uma questão policial pode averiguar isso aí, pode verificar através do IP da máquina, né? Sim, claro. E ir atrás dos responsáveis, porque quem faz uma, faz duas, faz três, tem faz quatro Tem que ser punido, né, Glauco? Tem que ser punido. Claro. Nós tivemos excelentes exemplos, Chemali, no campo do futebol. Jogadores pedindo a apuração através da polícia. Tivemos aí um probleminha de conexão com o Glauco Pazza. Vamos ver se a gente vai conseguir voltar a falar com o Glauco Pazza. Em seguida, a gente está tentando aqui, a internet está sobrecarregada, né, gente, nesse tempo de pandemia. Em seguida, a gente volta a falar com o Glauco Pazza. Vamos ver se dá tempo ainda no segunda edição de hoje para falar de futebol. Será que o Gauchão volta ou não volta? O governador falou sobre isso. Bom, vamos atualizar a situação da Covid-19. Infelizmente, foi confirmado agora há pouco mais uma morte. São 28 mortes no estado, portanto. Essa morte mais recente é de um idoso que tinha 88 anos, um histórico de hipertensão, estava internado desde o dia 18 de abril na cidade de Passo Fundo, lá no noroeste do estado. A gente lamenta profundamente e o nosso sentimento a toda a família desse idoso de 88 anos. Está aqui o mapa, está na tela, 955 casos confirmados, 28 óbitos e 102 municípios, né, 102 municípios já registrados. Mas tem uma outra situação, os casos recuperados, gente, está aqui em destaque, ó, são 640 casos de pessoas que tiveram a Covid-19 e conseguiram a cura, né, conseguiram se recuperar. O percentual aí diante de todos os casos dá quase 70%, 67,02% dos 955 casos confirmados dessa questão da Covid-19. Uma boa notícia e que passa a fazer parte aí do levantamento, né, da Secretaria Estadual da Saúde a partir de hoje. Bom, a gente troca de assunto agora para falar de economia. A demora no pagamento do auxílio emergencial tem causado filas em frente às agências. Lucas Abate esteve, em frente às agências e traz mais informações para a gente agora. Roda o Lucas aí. As agências da Caixa Econômica Federal registraram longas filas nesta quarta-feira. Muita gente que veio em busca de informações sobre o auxílio de R$ 600 do governo federal. A principal dúvida era sobre o aplicativo, uma demora para acessar o Caixa Tem, que é usado para movimentar esse dinheiro. Segundo a Caixa, ocorre muito acesso ao mesmo tempo, o que acaba gerando congestionamento, uma lentidão. Equipes estão trabalhando e, enquanto não se resolve, a orientação é evitar
limitar o acesso nos horários comerciais, usar horários menos usuais, como, por exemplo, a madrugada. Outra dúvida é sobre uma demora na liberação do dinheiro para quem já teve o pagamento aprovado. Nesse caso, a Caixa diz que, após a aprovação, a liberação pode demorar até 3 dias úteis. Olha, pessoal, a gente está chamando desde ontem no SBT Rio Grande também com o André. O pessoal participou bastante. Vamos dar uma olhada na interatividade. São quase 600 comentários, né, dessa questão. Está aqui o primeiro comentário da Angélica Ferreira. Ela é do grupo do Bolsa Família. Já recebeu a primeira parcela. E quando vai receber a segunda parcela, a questão da Angélica, no calendário do Bolsa Família ou no calendário do mês de aniversário? Bom, a resposta, Angélica, o pagamento da segunda parcela começa amanhã. Portanto, uma boa notícia nesse caso vai ser feito pelo calendário do Bolsa Família. Temos mais uma aqui, mais uma aí o do Tai Vogt. Ele diz que é informal, tem conta na Caixa, fez o cadastro via o site no primeiro dia que liberou o site e está até hoje em análise. Até quando vai ficar em análise? É a pergunta da Tai Vogt. Bom, a resposta depende do Dataprev, gente. É uma questão de processamento de dados. Esse pedido vai ser processado, portanto, aí depende de uma questão de tecnologia. Eu sei que a gente já fez esses testes, o aplicativo, o próprio site está trancando diante da demanda. São milhões e milhões de brasileiros que estão angustiados justamente para receber esses R$600, mas a segunda parcela já está próxima. Em seguidinha, o governo federal deve estar anunciando e a gente mantém esse acompanhamento. Amanhã, mais um contato com a Superintendência da Caixa Econômica Federal aqui no Rio Grande do Sul. Bom, a gente segue aqui no segunda edição. Olha que bacana essa história. Os caminhoneiros recebem ajuda da concessionária aqui do estado, da CCR. Vamos ver quem conta pra gente é a Gabriela Lerina. Roda aí. Eles cruzam cidades, estados, alguns o país todo. Carregam alimentos, roupas, eletroeletrônicos, medicamentos, o que você imaginar. São essenciais no desenvolvimento de uma localidade e para a nossa própria sobrevivência. É justamente para proteger os caminhoneiros contra o coronavírus que concessionárias de rodovias estão promovendo ações solidárias. Nós estamos no quilômetro 77 da BR-290, a Freeway, por onde circulam cerca de 4.000 caminhoneiros por dia, pois já tem algumas semanas que cada motorista que passa por aqui vem recebendo um chamado especial. É para ganhar um kit com alimentos e produtos de higiene. Será que chega em boa hora? Nós precisamos na estrada aí. Sim, uma boa iniciativa. Nem com fome, eu saí de lá meio-dia, não parei em lugar nenhum. Em um mês, a CCR distribuiu mais de 5.000 unidades. Auxiliar os caminhoneiros, que muitas vezes ele não consegue achar uma estrutura disponível na rodovia, e muito estabelecimento está fechado ou algo parecido, para que tenha um recurso na beira da estrada. Os caminhoneiros também podem tirar dúvidas sobre a Covid com as equipes de saúde da concessionária, ter a cabine higienizada e ganhar vale-refeição. São distribuídos 100 vales ao longo do dia, normalmente ali entre as 11 horas da manhã e 1h30 da tarde. A gente faz a entrega ali no posto Rota 80, no quilômetro 80 da Freeway, no sentido litoral. Para o Adomilton, que é de Viamão, na região metropolitana, e acabou de ficar 62 dias longe de casa, ações como essas dão ânimo para seguir rodando. Desde criança, né? Gostamos de caminhão e a gente vai dar continuidade, né? Porque que deu o vírus aí que nós vamos parar. Tem que se cuidar. Parabéns às empresas, à iniciativa privada que está estendendo o braço para ajudar várias categorias importantes durante essa pandemia. A gente volta a falar agora da questão das máscaras. Andar de transporte público em pelo menos 10 cidades aqui do nosso estado virou sinônimo de usar a máscara de proteção, que agora é obrigatória. A gente vai até Santa Maria, na região central, que é um dos municípios onde a população tem aderido à nova medida. A gente quer saber as informações com a Bruna Tasqueto. Boa noite, Bruna. Oi, Chemari, boa noite para ti, boa noite para todo mundo. Pois é, desde hoje cedo, a população que precisou pegar o ônibus aqui na cidade teve que estar de máscara. E as pessoas aderiram sim, até porque, se não estiverem com utensílio, não iam poder pegar o ônibus, né, Chemari? E isso vale tanto para os usuários quanto para os trabalhadores, motoristas e cobradores. Além de Santa Maria, outras cidades também aderiram a essa medida, como Tapes, Campo Bom, Uruguaiana, Santana do Livramento, Ipotim, Cruzilhada, Vista Alegre e Canoas.
Aqui em Santa Maria, Chemali, também tem uma nova medida, né, que começou a valer hoje, que é para os idosos. Eles só vão poder ter direito à gratuidade em 2 faixas de horário, das 9 da manhã às 11 da manhã e das 2h30 da tarde às 4 horas da tarde. Isso porque para eles evitarem o horário de pico, né, aquele horário de maior movimento. A prefeitura adotou essa medida, Chemali, porque ela fez um levantamento antes da pandemia, quando tudo estava normal, cerca de 10 mil idosos usavam transporte coletivo urbano por dia aqui na cidade. Quando as restrições começaram, esse número caiu para 800. Em dia de pagamento, foi lá para 1.200. E quando o comércio reabriu, no sábado passado, esse número dobrou. Então, por isso que a prefeitura adotou essa medida, né? Para evitar o grande uso pelos idosos. Claro que os idosos vão poder usar em outros horários, mas daí vão ter que pagar pela passagem, Chemali. Belas iniciativas aí da cidade de Santa Maria. Obrigado pelas informações, Bruna. Boa noite para ti. Um abraço caloroso a todos os santamarienses lá da Boca do Monte, cidade do centro do nosso estado. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, você vai ver que as academias estão reabertas em Caxias do Sul. Mas atenção, gente, porque as medidas estão bem mais rigorosas. Já já, o que os infectologistas estão dizendo sobre isso? A gente volta já já. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Algumas questões sempre deixaram a humanidade em dúvida. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? ETs existem? Por que a Terra gira? Manga com leite faz mal. Quem é o pai da criança? Opa! Essa eu sei responder. Pra saber quem é o pai da criança, só fazendo um teste do DNA. Hoje no meu programa. Estamos vivendo uma época cheia de dúvidas e desafios. Mas de uma coisa você pode ter certeza: cuidar da segurança é uma das nossas prioridades. Por isso, convidamos todos os clientes da RGE para receber a conta digital. Basta entrar no site ou baixar o aplicativo CPFL Energia. Assim, você não precisa sair de casa. É só pagar pela internet. Se cada um fizer a sua parte, vamos sair mais fortes deste momento. RGE, uma empresa CPFL Energia. Opa! Amor, a tenda tá com o maior feirão online de imóveis do Brasil. A gente pode começar a comprar nosso apartamento direto do celular. Não, né? Ó, é só entrar no site e enviar uma foto do RG, CPF ou CNH e um comprovante de renda. Só? Eu já enviei e o vendedor disse o quê? Que o nosso crédito tá aprovado. Vocês estão esperando o quê, gente? São milhares de apartamentos do Minha Casa, Minha Vida. Ah, chegou um, tá? Um vai ser meu. Tenda online, tenda, corra. É por tempo limitado. Acesse tenda.com/feirão online. O site? Qual site? Se prepare para o futuro, o seu futuro. Domine hoje as novas demandas e as novas tecnologias. Vestibular EAD Universidade La Salle. Conteúdo exclusivo e específico para o ensino à distância. Plataforma em parceria com a Google for Education e suporte durante todo o curso. Inscreva-se já e antecipe o seu futuro. Vestibular EAD Universidade La Salle. Aqui, o futuro chega antes. Neste domingo tem Trilegal. Levando alegria para todos os gaúchos. Casa Trilegal é assim: Renault Kwid na garagem e mais um ano inteirinho sem você pagar supermercado. E o Trilegal também tem Fiat Mobi, Volkswagen Up e mais 20 prêmios de 2.000. Trilegal! Sua vida, muito mais Trilegal! Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso estado. Olha, a gente estava acompanhando aqui, quero agradecer a todos que participaram da nossa enquete no Facebook sobre o auxílio emergencial. Quase 600 pessoas participaram. Infelizmente, não dá para a gente conseguir responder a todas. A gente fez uma seleção daqueles assuntos mais coletivos, mas continue acompanhando a nossa programação todos os dias. A gente vai atualizar esse assunto com o André Rar, no SBT Rio Grande, e aqui no segunda edição, todas as noites. Olha, as academias, a gente vai para a Serra agora. As academias de ginástica voltaram a funcionar hoje em Caxias do Sul. Mas, a partir de agora,
para fazer os exercícios, para malhar, será necessário cumprir uma série de regras que os alunos jamais imaginariam que teriam que cumprir. Olha só. A volta aos exercícios físicos foi um alívio para a Luana. E além da toalhinha e da garrafa de água, um acessório extra. Agora está sendo um pouco complicado treinar de máscara, né? Mas eu acho que também é uma questão de adaptação, né? O uso da máscara não foi a única exigência da Prefeitura de Caxias do Sul para a reabertura das 387 academias da cidade. Os equipamentos devem ser higienizados a todo momento. As aulas devem ter no máximo 45 minutos e deve ser respeitada a proporção de um aluno para cada 16 metros quadrados. Nesta academia, as aulas são agendadas por um aplicativo para evitar aglomerações em determinados horários. Os alunos ainda assinam um termo de responsabilidade e passam por medição da temperatura corporal. A gente optou a trabalhar com um número muito mais reduzido para ver como o cliente vai se sentir, que a gente está com duas situações principais: higienização e não ter aglomeração. Atividades em grupo, nesse momento, são contraindicadas. Atividades individuais são possíveis, mas pensando sempre que vai ter que manter a distância, inclusive entre pessoa e instrutor, limpar e higienizar bem os aparelhos antes de utilizá-los e lembrar que o espaço da academia, se possível, né, arejar é importante, mas mais importante que isso é a limpeza que depois vai ser feita do ambiente. Cuidados que serão seguidos pelos alunos. Esse cuidado é um cuidado a mais que, para quem já treina bastante tempo em academia, conhece que os cuidados com saúde, com a higiene, é normal para um atleta. Então a gente só está ampliando um pouco mais devido às condições agora ser um pouco mais complicadas, né? Olha, pessoal, a crise do coronavírus, ela provocou um aumento no número de renegociações de aluguéis. Você paga aluguel, está nos acompanhando? Então presta atenção, porque de um lado, quem precisa receber o dinheiro e do outro, quem não pode pagar tudo. Qual a solução? Acompanhe agora essa história. Em tempos de crise, renegociar é preciso. Nesta imobiliária, o número de pedidos para novos acordos nos contratos de aluguel aumentou durante a pandemia. Principalmente pelos locatários atuais, inclusive com pedidos de desocupação, né, de entrega de imóvel. Alguns proprietários até, eu tive casos de uma proprietária que ofertou 50% de redução no valor do aluguel para que o inquilino permanecesse no imóvel. Em locações comerciais, a renegociação do valor do aluguel tem sido muito comum. Mas nos contratos residenciais, o acerto geralmente é diferente. Eu precisei pedir a opção de negociação. Agradeço eles e, claro, o proprietário do apartamento, porque não são todas as pessoas que entendem, né, que nesse período de crise tudo fica mais difícil, né, a parte financeira principalmente. Existem também os casos raros, onde o proprietário ofereceu adiamento do aluguel durante a crise. Por que eu não posso oferecer essa condição à minha inquilina? É importante isso, né? Do proprietário flexibilizar isso nesse momento e dar essa oferta pro inquilino. O Sindicato Intermunicipal das Empresas de Administração, Compra, Venda e Locação de Imóveis estima que a taxa de inadimplência em Porto Alegre antes da pandemia era de 4%. Com a crise, renegociar é o caminho para evitar perda do inquilino e prejuízo maior. Nesse momento, vale o bom senso e empatia, como a gente usa o termo com os proprietários, né? É de se colocar no lugar do inquilino, é analisar a situação de cada inquilino, né? Então, a gente tem tido bastante sucesso com relação a essa situação aqui na imobiliária. Alguns proprietários já se manifestaram, dando bonificação, como eu citei, de 25% a 40%, outros querendo isentar o aluguel. É bom senso, é conversando, é através do diálogo. Olha, gente, em tempo de crise, o produto mais caro que existe é o dinheiro. Então, é preciso renegociar, é preciso conversar, senta, conversa. Quem já tem aluguel mais antigo, especialmente, quem tem aluguel novo, enfim, tem que renegociar. Porque quem está com aluguel, o apartamento, o imóvel alugado, o que menos precisa agora é de troca-troca, porque a demanda ela deve cair. Então, reter, manter o inquilino é um bom negócio e a gente precisa pesar as duas coisas. A gente encerra a segunda edição de hoje com uma imagem belíssima, uma homenagem aos profissionais da saúde no símbolo dos gaúchos. Aqui em Porto Alegre, roda aí imagens do Laçador, onde aí uma projeção de luzes em homenagem a quem está na linha de frente.
pessoal da Secretaria da Cultura aqui de Porto Alegre. Espetáculo belíssimo. A todos, uma ótima noite de quarta-feira e amanhã a gente está de volta.